Agora uma pergunta que me surge, que toda vez que a gente vai tratar de cidade, né, falo o espaço da cidade, tem uma questão que os antropólogos fazem muito mais do que nós historiadores, que a gente sempre acaba deixando um pouco de lado. E essa é uma questão que eu queria jogar pra você, não quero te trazer um problema, mas pra gente refletir. Quando você tá trazendo essa questão de falar o espaço de convivência desses sambistas pra pensar a urbanização da cidade, eu tô pensando no centro da cidade ou a gente pode alargar um pouco essa discussão para pensar na periferia também? O quanto essa discussão pode ficar muito includada num só espaço? Questão ótima, na verdade, essa. Porque se eu pego o período, né, da minha pesquisa, assim, o centro tem um papel ainda muito forte, muito preponderante. Então, uma grande parcela da música, do samba, ainda faz referência a espaços aqui do centro de São Paulo mesmo, que inclusive tinha um papel muito forte, assim, como um polo cultural mesmo da cidade, né? Então, os bares, as casas noturnas, os cinemas, os teatros, tal, tinha uma certa concentração mesmo aqui nessa região central e acabava virando esse espaço de aglutinação muito forte. Mas o processo de periferização estava a todo vapor nesse momento. Como é que eu consegui chegar nesse outro lado da urbanização? Foi não pelos sambistas do rádio, do disco, e sim pelas agremiações de carnaval. Esse é um ponto. Os blocos, né, e que depois se tornaram as escolas de samba. Poucas delas já eram escolas, né, chamadas dessa maneira no período que eu pesquisei. Tinha Lava Pés, era uma delas, eu tenho quase certeza que a Nenê de Vila Matilde, ela já se constituiu sendo chamada de escola, mas enfim, posso estar enganado. Mas, por exemplo, Vai Vai, não, né, uma das mais importantes, tá? Ele era ainda chamado de cordão carnavalesco, tanto que os sambistas de velha guarda, eles se referem não a Vai Vai, mas o Vai Vai. O cordão vai. O cordão. Né? E essa outra geografia do samba, ela é na periferia, porque daí você tem o Peruche, Vila Matilde, o Tucuruvi, etc., que é exatamente a franja da periferia de São Paulo daquele momento, né? Então, os lugares mais remotos, vamos dizer assim, que se podia ter. Aí, levantar os sambas enredo, sambas tema das escolas, não foi nada fácil. Na verdade, eu consegui de forma limitada também, assim. Mas isso era arquivo das escolas? Assim, eu tive um pouco de sorte também que muitos documentários, teve uma série que foi lançada durante a minha pesquisa que chamava exatamente Samba, Samba em São Paulo, Samba na cidade de São Paulo, coisa assim, e documentários sobre personagens importantes, sobre o Nenê da Vila Matilde. Foi lançada uma série de CDs com compositores das velhas guardas. Então, assim, consegui resgatar algumas coisas. Mas isso eu falo até nas conclusões do livro, assim, isso é um campo ainda muito rico para ser explorado. Está aberto, né? Está muito aberto, e eu estou descobrindo agora pesquisas novas aparecendo, de vez em quando sendo chamado para bancas e tal, de outras escolas que estão sendo pesquisadas e que está se descobrindo mais sambas e outras memórias também. Então, só para meio resumir a resposta da sua pergunta, tem uma parcela forte, sim, no centro de São Paulo. Eu comecei a discutir um pouco esse espaço da periferia, mas que ainda era um pouco fragmentado, assim, cada escola falando da sua localidade. A visão e a noção de ser uma periferia urbana, uma periferia metropolitana, eu acho que vai se constituir depois da minha época. Eu arrisco dizer que é o
vai. É o punk rock e depois, logo em seguida, ou quase junto, o hip hop que Entendi. vai formalizar essa visão mesmo. Mas ela não tinha ainda muito forte no meu período. E tinha ainda uma terceira que era uma visão, eu acho, um pouco estereotipada, tal, que generalizava uma visão de cidade. Assim. Então, São Paulo, tá, mas o que é São Paulo? Né? Uhum. Os bairros de São Paulo, só que não eram todos os bairros. Né? Então, quem falava de periferia mesmo, até onde eu consegui ver, eram sambistas, né, das escolas, um ou outro, por exemplo, Adoniran, por conta do contato que ele tinha com esses mesmos sambistas, mas no mainstream assim, da música popular, não.